Oi, queridos alunos do nono ano. Nessa aula de ciências de número 23, a gente vai falar sobre a conservação da biodiversidade, a conservação da diversidade biológica. Vamos lá para o nosso primeiro slide para a gente começar a debater sobre esse tema. Então, pessoal, o que é biodiversidade? O que é diversidade biológica? Aí eu tenho aqui dois conceitos, né, que são igualmente corretos e também se complementam. A biodiversidade é a variabilidade genética entre os indivíduos de uma espécie. Então, perceba que todos nós, seres humanos, somos todos da mesma espécie, a espécie humana, né, o homem moderno, o Homo sapiens sapiens. Mas apesar de sermos todos da mesma espécie, somos todos diferentes um do outro, né? É isso que a gente chama de variabilidade genética. E a variabilidade genética de uma espécie também é a biodiversidade daquela espécie, né? Ou seja, eu tenho uma biodiversidade, portanto, dentro da população. Porque população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, né? Então, eu tenho aquela população, ou seja, aquele conjunto de indivíduos da mesma espécie, e quanto mais variabilidade genética eu tenho na população, nos indivíduos daquela espécie, naquela população, mais biodiversidade eu vou ter ali. E essa biodiversidade intraespecífica, essa biodiversidade dentro da população, é a riqueza da população. Entenda por quê? Porque quanto mais biodiversa é a população, quanto mais diverso é os indivíduos dentro da população, mais a população está protegida das adversidades do ambiente. Porque se o ambiente muda, sempre vai ter alguém da população que vai estar adaptado a esse novo ambiente, esse ambiente mudado. Então, ter uma população muito diversa no seu material genético é ter uma população saudável, ok? Então, é isso que a gente busca aí na natureza. Mas a biodiversidade também é a diversidade de espécies de um mesmo ambiente, que esse é o conceito que a gente conhece mais, que a gente usa mais no nosso dia a dia. Biodiversidade é a diversidade de espécies em um mesmo ambiente, ou seja, em uma comunidade. O que a gente chama é a riqueza da comunidade. A riqueza da comunidade é a sua biodiversidade, é o número de espécies diferentes que tem naquela comunidade, que tem naquele ecossistema, beleza? Aí a biologia de conservação. A biologia de conservação é a biologia que tem por objetivo tentar preservar essa biodiversidade intrapopulacional e essa biodiversidade interpopulacional, ou seja, preservar essa diversidade genética dentro de uma população e essa biodiversidade dentro da comunidade, visto que isso é a riqueza da natureza, né? Então, tem como foco a preservação da diversidade genética das populações e das comunidades de seres vivos. Entenda que a gente não, ou seja, tenta preservar as espécies e também, ou seja, protegê-las da extinção. Porque quando uma espécie entra em extinção, a gente tem um desequilíbrio nas cadeias alimentares onde aquela espécie estava contido. Também tem um desequilíbrio porque aquela espécie deveria ter alguma função na comunidade, como, por exemplo, poderia ser um polinizador, um dispersor de sementes, né? Mas, acima de tudo, as espécies não devem entrar em extinção pela atividade humana, porque nenhuma espécie tem o direito de levar outra à extinção, né? Então, isso é moralmente errado, tranquilo? Então, vamos para o próximo slide. Então, agora, atividade humana. Então, eu tenho ali a biologia de conservação,
que visa proteger a biodiversidade, a diversidade biológica, ou seja, a diversidade genética da população e também a diversidade de espécies na comunidade. E proteger de quem? Proteger principalmente da atividade humana, porque a atividade humana, por conta da atividade humana, que a gente chama de atividade antrópica, né? A gente vai ter, isso vai impactar, vão ter impactos, né? De forma direta ou indireta, ou seja, a atividade humana causa impactos de forma direta ou indireta os ambientes naturais, impactam de forma direta ou indireta os ambientes naturais, a atividade humana. Por isso que a biologia de conservação tem que proteger a natureza, as populações e as comunidades dessas ações antrópicas, né? Desses impactos que as ações humanas causam, tanto de forma direta quanto de forma indireta. De forma direta, por exemplo, né, no desmatamento. Então, conforme o desmatamento vai acontecendo e conforme a urbanização vai se acelerando, os habitats dos seres vivos vão se perdendo, os seres vivos indo embora. Vou para onde? Acabou meu habitat, não tem mais habitat para mim. Então, levando esses seres vivos à morte, diminuindo consequentemente essa biodiversidade. Então, causa os desequilíbrios ecológicos. A natureza, ela está em perfeito equilíbrio, né? Em perfeita harmonia. É o que a gente chama de sinergia. A ação do homem vai lá e quebra essa sinergia, quebra esse perfeito equilíbrio. Ou seja, a ação do homem causa um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio ecológico. E esse desequilíbrio ecológico é justamente o que provoca muita das perdas de biodiversidade na natureza, ok? Essa biodiversidade que é muito importante. Inclusive, quem sabe se uma ou outra espécie dessa tem a cura para uma doença humana, e às vezes essa espécie entra em extinção, o material genético dessa espécie se perde antes mesmo de a gente saber das suas potencialidades para a espécie humana. Ok? Então, mas quais são as consequências dos equilíbrios ecológicos? Então, a atividade humana causa impactos diretos ou indiretos à natureza, o que causa os desequilíbrios ecológicos, desequilíbrios ambientais. E quais são as consequências dos desequilíbrios ambientais? O aumento, né, de eventos climáticos extremos, isso principalmente por conta do aquecimento global, né? A queima de combustíveis fósseis, a queima de florestas, né? A grande população de gado, né? Tudo isso causa a intensificação do efeito estufa, aquecimento global e também as mudanças climáticas. Uma das consequências dessas mudanças climáticas é o aumento de eventos climáticos extremos, como, por exemplo, secas mais prolongadas do que deveriam ser, chuvas mais intensas, tempestades causando enchentes, ok? Geadas mais intensas do que o normal, aumento da incidência de doenças, ou seja, por conta dessas mudanças climáticas, às vezes algumas doenças que são típicas da região tropical, como por exemplo a dengue, a febre amarela, começa a acometer também as regiões temperadas, ali a Europa, os Estados Unidos, por exemplo, né? Aumento da população de vetores de doença, ou seja, por conta do desequilíbrio ecológico, por conta, às vezes, da destruição dos predadores naturais daqueles vetores de doença. Vetores de doença é quem leva a doença, né, até o ser humano. O hospedeiro intermediário, né, que a gente costuma dizer. Então aí a gente vai ter uma maior proliferação, ou também o aumento aí dos lixões, né? Então tudo isso vai levar ao aumento desses vetores de doença, mosquitos, moscas, ok? Ratos, ok? Beleza? Então, percevejos. Então, pragas nas plantações também, desequilíbrio ambiental. A gente, por conta da interferência humana, mais uma vez, interfere nas cadeias alimentares
e de repente aquele roedor, aquele inseto não tem mais seu predador natural e aumenta em quantidade e acaba acometendo com mais intensidade as plantações, né? Atualmente pragas lá nas plantações, né? E a queda da produtividade das lavouras, né? Por conta da poluição humana, das mudanças climáticas, muitos solos agricultáveis estão se desgastando de tal forma que estão perdendo a sua capacidade de produzir alimento. Okay? Então isso é muito preocupante, né? Porque aumenta a insegurança alimentar no planeta Terra, já que a gente está quase que chegando a 8 bilhões, né, de seres humanos aqui no planeta Terra. Então, próximo slide. Então, as unidades de conservação. Pensando que a ação humana é implacável, né, na natureza, a gente tem alguns ecossistemas, né, alguns trechos de bioma que estão ali preservados dessa ação implacável, dessa ação predatória do ser humano na natureza, que são justamente as unidades de conservação. As unidades de conservação, elas são criadas através de lei, né? Lei municipal, estadual ou federal. E nós temos, e ali justamente é um ambiente que tem grande relevância ecológica, e tem tanta relevância ecológica que deve ficar protegida da ação implacável, predatória do homem na natureza. Beleza? Que pena, mas é assim que acontece, né? A gente tem que proteger o ambiente de nós mesmos, ok? Então veja, aí a gente tem a unidade de proteção integral, nós temos as unidades de proteção integral, e essas unidades de proteção integral, ela é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. Ou seja, eu não posso fazer extrativismo vegetal ali, por exemplo, extrativismo animal. Eu só posso utilizar aqueles recursos das unidades de preservação integral de forma indireta. Como assim, professor? No ecoturismo, né? No turismo de aventura, né? Rapel, essas coisas, seja sempre de forma indireta. Ok? Então, quais são os tipos de unidade de proteção integral? Nós temos a estação ecológica, a reserva biológica, o parque, o monumento nacional, o refúgio da vida silvestre, tudo isso unidade de proteção integral. Tem só mais uma unidade de conservação, vamos ver no próximo slide. E por último, a unidade de uso sustentável. A unidade de uso sustentável visam as unidades de uso sustentável, visam conciliar a conservação, a manutenção daquele bioma, né, na natureza, com o uso sustentável de seus recursos naturais. Então aqui você pode explorar economicamente, pode ter extrativismo, por exemplo, todavia sem prejudicar de forma alguma a integridade daquele ecossistema, né? Mantendo, portanto, mantendo a atividade econômica no presente, mas preservando esse ecossistema para as gerações futuras. É o que a gente chama de sustentabilidade, ok? Então, quais são os tipos de unidade de uso sustentável? Nós temos a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a floresta da fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável, a reserva extrativista e também a área de proteção ambiental. Então, pessoal, era isso que a gente tinha que falar sobre preservação do meio ambiente, né, e biodiversidade. Próxima aula a gente vem com outro tema de ciências. Tchau, pessoal!